Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Mosaic. Se é Mosaic Fertilizantes, faz toda a diferença. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Ministros de Lula destacam primeiras intenções do novo governo. Nesta edição, você vai acompanhar uma análise completa sobre como a nova rota na agricultura, meio ambiente e questão indígena impactará o agronegócio. Na economia, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncia as primeiras medidas com foco em aumentar a arrecadação para reduzir o rombo fiscal. E mais, começa a colheita da soja em Mato Grosso e em Rondônia. A Companhia Nacional de Abastecimento prevê maior produção de soja da história. Agora, com a seca no sul, a Conab reduziu a projeção para a safra de grãos por aqui. A Agência Climática Americana afirma que o fenômeno Laninha deve acabar ainda neste verão e El Niño pode aparecer em 2023. Tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. O agronegócio quer saber como a rota que será adotada pelo PT na gestão do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Agrário, Ministério do Meio Ambiente e Povos Indígenas impactará nas rotinas do setor. O Hora H do Agro reuniu algumas declarações dos novos ministros. Carlos Fávaro, que foi nomeado como ministro da Agricultura, disse que tem como meta trabalhar para recuperar a imagem do agronegócio brasileiro e se comprometeu com o que chamou de produção sustentável. Ele também disse em entrevistas que deve buscar juros mais baixos para pequenos agricultores e, se possível, para os médios. Fávaro afirmou que vai atuar em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente em temas como, por exemplo, o uso de pesticidas. Ainda faltam detalhes sobre quais serão as ações prioritárias para conquistar estes resultados. No recém-criado Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o ministro Paulo Teixeira disse que pretende rever o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e estuda criar um fundo garantidor para concessão de crédito rural ao pequeno produtor. Como a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, ficou abaixo da estrutura desse ministério, Teixeira também afirmou que o governo não pretende interferir ou regular preços no mercado agro. No Ministério do Meio Ambiente e da Mudança Climática, Marina Silva disse durante a posse que o Brasil vai combater o desmatamento e deixar de ser o que ela chamou de pária ambiental. Ela também afirmou que o Brasil tem como meta recuperar 12 milhões de hectares de áreas degradadas e que a tarefa mais importante dela vai ser ajudar a resolver os problemas que fazem com que a União Europeia não tenha aprovado a finalização do acordo comercial com o Mercosul. Já no Ministério dos Povos Originários, Sônia Guajajara, que é a primeira ministra indígena do Brasil, afirmou ao jornal Valor Econômico que 13 áreas indígenas estão prontas para serem demarcadas. Segundo ela, os processos foram escolhidos como prioridade para os 100 dias de governo Lula. Guajajara também criticou o uso de agroquímicos por parte do agronegócio. E a gente vai analisar as primeiras declarações dos ministros de Lula e os impactos no agronegócio. Para isso, a gente recebe Wagner Parente, que é CEO da consultoria política BMJ. Seja muito bem-vindo, Wagner, ao Hora H do Agro. Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui de novo. Da mesma forma, é muito bom recebê-lo. Wagner, vamos direto ao ponto. Diante dessas primeiras sinalizações que ouvimos, primeiras sinalizações dadas pelos ministros, o que mudará para o agronegócio na prática, na sua opinião? Eu tenho a impressão de que são pelo menos 3 aspectos que são comuns aí nas falas que você trouxe na abertura, Kellen. Acho que a primeira é em relação à imagem internacional. Isso está muito alinhado entre o que o ministro Fávaro trouxe e o que a ministra
a ministra Marina trouxe, né, em relação principalmente a essa questão de desmatamento, que pode ter impactos comerciais. O mais, talvez, premente citado pela ministra Marina seja a retomada da internalização do acordo Mercosul-União Europeia, que foi negociado por mais de 20 anos, foi finalmente assinado no primeiro ano do governo Bolsonaro, mas até hoje não foi internalizado, muito por causa das relações complicadas que o presidente Bolsonaro teve com os principais líderes da União Europeia e, lógico, o lobby agrícola interno europeu também. Então, talvez a gente consiga avançar alguma coisa nessa agenda internacional, não só com a União Europeia, mas com outros acordos que talvez possam ser de interesse para o agro. Essa é a parte boa, talvez a principal parte que a gente possa se atentar seja a abertura de novas negociações com mercados que interessam para o agro, por exemplo, a negociação de um acordo com a Coreia do Sul, que interessa também, tem preços bastante premiums para alguns produtos brasileiros, como o suco de laranja e por aí vai. Em relação à parte que a gente precisa ter mais algum cuidado, talvez seja essa questão regulatória em relação também é citado, a utilização de defensivos agrícolas. A gente sabe o quanto é necessária a utilização de defensivos no clima tropical como o nosso, e talvez ainda haja algum resquício ali de preconceito, de uma ideia um pouco atrasada em relação à utilização de agroquímicos que são mais avançados do que os que a gente usava no passado. Então, essa renovação ela precisa ser facilitada pelo governo e não prejudicada. Talvez, sentando na cadeira, ali o novo governo entenda isso, e lógico, ter alguém que conhece o agro, como o Carlos Fávaro, facilita nesse diálogo. O terceiro ponto talvez seja mais de estrutura e ligado também ao financiamento do agronegócio. Isso foi trazido também pelo ministro Teixeira, né, quando falou do crédito rural para o pequeno produtor, PRONAF. Isso não é uma má notícia, evidentemente que essa agricultura familiar não se sustenta sem crédito, mas, por outro lado, os outros produtores também não vão conseguir viver sem o rural, enfim, toda essa estrutura de financiamento que foi montada ao longo dos anos. Isso é muito importante que seja preservado, ainda que num cenário talvez conturbado também do ponto de vista fiscal. Então, eu acho que esses três aspectos foram trazidos no início do governo agora, e a gente tem que observar com bastante cautela como é que os três vão caminhar em situações mais específicas. Por exemplo, o ministro Carlos Fávaro também, na sua posse, trouxe a importância da Embrapa. No passado, a gente viu que a Embrapa foi utilizada como uma forma até de aproximação diplomática. A Embrapa foi muito utilizada em acordos de cooperação na África, por exemplo, com Angola, com Moçambique, com outros países que o Brasil tinha interesse de aumentar sua influência diplomática, né? Num contexto muito específico lá no primeiro mandato do Lula, que era o assento no Conselho de Segurança, mas talvez isso possa voltar a ser utilizado, inclusive com a Venezuela. No passado tinha um acordo de cooperação com a Embrapa. Então, a ver se esse pragmatismo, né, a gente espera que seja usado com bastante pragmatismo ali, toda a nossa expertise dentro da Embrapa. Outra coisa é a própria estrutura do Ministério, né? Essa ida da Conab para dentro do Ministério, né, controlado ali pelo Teixeira, é uma clara influência da Gleisi Hoffmann nesse processo. O presidente da Conab ficou o Edgar Preto, que mostra uma influência muito grande do Partido dos Trabalhadores, da Gleisi Hoffmann, mais propriamente, na definição desses nomes. A gente tinha no passado uma perspectiva até que o ex-deputado Nery Geller pudesse assumir a Conab, né, numa gestão compartilhada ali do Carlos Fávaro com o Teixeira. Não foi isso que aconteceu, a gente viu que foi um nome mais ligado à Gleisi Hoffmann. Então, por aí a gente tem alguns indicativos do que a gente vai ter de problema e o que talvez a gente tenha de oportunidade nesse governo, Kellen. Muito bem. Para a gente só fechar a sua análise sobre essas apresentações
alterações de discursos ou até algumas medidas a gente vai avançar. Você passou por Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Meio Ambiente. Eu gostaria de um comentário seu sobre Sônia Guajajara, que está comandando o Ministério dos Povos Indígenas e que já declarou que pretende, em 100 dias, já fazer ali a colocação, expansão, né, de 13 áreas de demarcação de terras indígenas no país. Essa é uma questão que também importa muito, certo, Wagner? Certo. A definição de área indígena, ela coloca uma série de restrições à produção. Isso precisa ser avaliado com bastante cautela. É fato que o maior problema da produção brasileira não é a área, mas a gente precisa ver onde serão essas áreas, né? Evidentemente que se a gente observar o mapa da produção agrícola brasileira e onde serão essas 13 áreas ali que serão identificadas, né, e demarcadas, pode haver sim algum impacto. A ver o quanto isso vai avançar sobre a produção de soja, qual o impacto disso na produção agrícola brasileira. Por enquanto a gente não tem essa informação, mas sem dúvida é algo para a gente manter bastante no radar. Outro fato que ela trouxe também foi a utilização de agroquímicos. Eu até citei mais cedo, agora na minha fala, talvez ainda haja alguma confusão, né, no que é a utilização de agroquímicos que são mais avançados, né? Às vezes a gente escuta o debate público colocando como positivo a criação de barreiras sobre defensivos que são mais avançados. Deveria ser exatamente o oposto, né? À medida que a ciência avança, você vai criando defensivos que são menos nocivos para o meio ambiente e menos nocivos para o ser humano. Então, a gente deveria ter uma visão, na minha opinião, um pouco diferente disso. E talvez, de novo, com esses novos ministros, principalmente a Sônia Guajajara, entendendo esses aspectos, e aí o papel do setor privado é muito importante, que esse diálogo que parece esse governo tem a intenção de abrir com o setor privado é muito importante para que essas confusões não prejudiquem até a tomada de decisão desse novo governo. Muito importante o que você coloca. Então, vamos organizar juntos aqui para a nossa audiência. Você trouxe excelentes análises nessa primeira fala e eu gostaria de te convidar para a gente separar em pontos positivos e negativos. Toma a liberdade aqui de tentar estruturar um pouco do que você trouxe. Você coloca do lado positivo o que você enxerga como possibilidade de avanços em acordos comerciais, especialmente com uma sinalização do governo do PT de mais preocupação com a pauta ambiental, o que pode diminuir barreiras como, por exemplo, que impeçam o avanço do acordo Mercosul-União Europeia. Adiante, você ainda disse que na parte dos pontos negativos, você vê essa linha ainda um pouco preconceituosa, eu estou dizendo um pouco, pode ser que seja muito preconceituosa em relação ao uso de defensivos agrícolas, mencionado na fala da Sônia Guajajara e também na fala do ministro Fávaro, que disse que vai trabalhar junto com o meio ambiente na questão de pesticidas. Toma a liberdade de colocar ela na pastinha dos negativos, porque pode ser um desafio. E ainda você falou sobre crédito rural, dizendo que há na intenção do MDA uma perspectiva de reduzir juros. Só que aí a gente vai cair no cenário econômico sob o comando de Haddad. Algo mais que você queira acrescentar para a gente dividir, categorizar para a nossa audiência, positivos e mais preocupantes para esses 100 primeiros dias de governo, Wagner? Eu acredito que a gestão da Conab é algo para a gente observar com cautela também. Na minha opinião, seria melhor ter mantido isso no Ministério de Agricultura, né? Sobre a gestão lá do Carlos Fávaro, mas tudo bem, a sinalização de que não haverá, por exemplo, regulação de preço, alguma coisa mais diretamente nos mercados, é bastante salutar, né? E assim, eu acho que de saída a gente precisa observar com bastante cautela também essa questão regulatória. Talvez o principal seja os defensivos, mas tem muito mais coisa que está acontecendo dentro do Congresso Nacional, que evidentemente não é de decisão direta do governo federal, né, do governo Lula, mas pode ter influência também. E aí é algo para a gente manter no radar o quanto vai ser. O autocontrole é alguma coisa que a gente já viu acontecer, a demarcação das terras indígenas que está no Supremo também não é algo que está diretamente impactado pelo governo Lula, mas tem influência. Então são pautas que já vêm do ano passado
que a gente espera que tenha alguma definição esse ano e, evidentemente, o novo governo vai ter influência. Alguma intenção de mudar alguma lei ambiental que esteja no seu radar? Porque a gente vê essa pauta muito forte no governo do PT e eu gostaria de saber como, na prática, eles pretendem gerar o que chamam de melhoria da imagem através do que chamam de produção sustentável. Tem algum indício já nos bastidores que você possa dividir conosco? Eu acho que as definições de IBAMA, que a gente teve ontem, né, na verdade, o ex-deputado Agostinho, ele deve assumir o IBAMA e é alguém que é muito ligado à pauta ambiental e conhece a legislação ambiental. Ele, inclusive, foi autor de algumas propostas para deixar um pouco mais rígido o licenciamento, podem sim impactar no âmbito sublegal, né, que não precisa de alterações legais, mas dependem de alterações de regulamento. Então, eu acho que também nesse âmbito do governo federal, tornar a legislação um pouco mais rígida em relação a licenciamento é algo que a gente deve esperar, cara. Muito bem, eu volto com você em um segundinho, Wagner, a gente vai adiante aqui na nossa pauta. No domingo, após os atos de vandalismo em Brasília, o presidente Lula disse que o agro maldoso poderia estar envolvido com as ações radicais e atos violentos. A fala repercutiu muito mal e dezenas de entidades do agro emitiram notas de repúdio, classificando como precipitada, nociva e desconectada da realidade a afirmação do presidente. Wagner, por que Lula se precipitou em atrelar o agro ao vandalismo em Brasília? Isso já gerou um desgaste inicial na relação entre o setor e o petista nesses primeiros 10 dias de governo, concorda? Concordo plenamente, Kellen. Existe uma percepção dentro desse novo governo que o agro é um setor que é diverso, né? Né, o tamanho do setor é imenso, existem vários segmentos dentro desse setor. E aí, acho que esse maniqueísmo, né, separar o que é o agro bom do agro mal, é uma tendência desse novo governo e também é mais um preconceito que precisa ser quebrado ao longo do tempo. Existiram, sim, né, vários produtores rurais que tiveram mais proximidade com o governo Bolsonaro, mas não são todos que, mesmo dos apoiadores do governo Bolsonaro, que financiaram atos ou que participaram dessa manifestação. Quem fez qualquer ilegalidade vai ter que ser punido, independente se for produtor rural, se for produtor industrial, se for pequeno produtor, se não for produtor nenhum, se for desempregado. E talvez fazer esse link direto já numa fala seja precipitado mesmo, né? Até porque as investigações começaram agora e isso vai ter que ser avaliado com o tempo, cara. Muito bem. Para a gente fechar, Wagner, a mensagem que você deixa para a nossa audiência, tem muita gente querendo entender o risco político no Brasil e efeitos no agro. Tem muita gente querendo investir, entender o que vem pela frente na economia, qual vai ser o nosso papel enquanto agro para desbravar e abrir novos mercados. Como é que você está vendo? O copo mais cheio, mais vazio? Sua mensagem para a nossa audiência. Eu acho que do ponto de vista positivo, me parece que esse governo tem a real noção da importância de fazer um agro forte do ponto de vista de exportação, até para gerar divisas internas, né, para ter uma pujança na balança comercial que acaba afetando o câmbio e indiretamente afeta a inflação, taxa de juros e por aí vai. Então, eu acho que existe uma percepção de que o Brasil depende de um agro forte, né? Independente do viés ideológico do governo, é de se esperar que exista assim, um trabalho bastante forte por abertura de mercado, por melhoria da imagem. Algumas medidas desses primeiros 15 dias de governo preocupam. Por exemplo, o governo Lula acabou com a área específica dentro do Itamaraty que cuidava do agronegócio. A Secretaria do Agronegócio dentro do Itamaraty foi extinta. Então, por aí é uma sinalização negativa. Evidentemente, aquela estrutura foi criada no âmbito do governo Bolsonaro, mas serviu, sim, para o apoio à abertura de mercados. Então, na prática, eu espero que essa estrutura que foi retirada do Itamaraty acabe indo para dentro da Apex ou para outros órgãos de governo para sustentar essa agenda internacional.
efetivamente a gente espera que todos esses preconceitos com o tempo vão diminuindo dentro do governo Lula e que a gente tenha assim uma boa relação com esse governo. É evidente que a gente não pode também partir do pressuposto que vai ser tudo ruim dentro desse governo. A gente precisa sim ter um pouco de boa vontade para ter uma boa relação com todos os órgãos de governo que foram criados nesse início, cara. Wagner Parente, CEO da BMJ, é uma satisfação tê-lo aqui na Jovem Pan News. Fica o convite para você voltar muito mais vezes. Sempre à disposição, cara. Até a próxima. E a gente segue. A Companhia Nacional de Abastecimento reduziu nesta semana a estimativa de produção de grãos no Brasil em 1.300.000 toneladas. A Conab projeta agora uma safra de 310.900.000 toneladas. Esse corte na estimativa acontece devido ao clima adverso, especialmente no Rio Grande do Sul, onde as lavouras de soja e milho sofrem com o tempo seco e quente. Apesar disso, o Brasil continua com uma perspectiva de safra recorde. Comparado com a temporada anterior, a produção de grãos será quase 15% maior. Tanto a soja como o milho devem ter a maior produção da história. A soja com 152,7 milhões de toneladas e a safra total de milho com 125 milhões de toneladas. E falando em soja, a colheita já começou em algumas regiões do Brasil. A consultoria AG Rural indicou nesta semana que estados como Mato Grosso e Rondônia já iniciaram os trabalhos de campo com 0,04% dos trabalhos concluídos. Um avanço ainda tímido, mas dentro do normal para o período. E agora é hora da gente saber as tendências para o mercado de grãos e, claro, saber quais são as condições da safra de soja, expectativas para a safra de milho e muito mais. Vamos receber o nosso convidado? André De Bastiani, sócio-diretor da Agroconsult. Seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Olá, Kellen, satisfação estar com vocês, participar do programa e falar um pouquinho aqui sobre safra, falar sobre grãos, o nosso dia a dia. Que ótimo, a gente está muito interessado em entender qual o retrato da safra de soja até agora. Tem dados do governo apontando safra recorde, mais de 152 milhões de toneladas, expectativa de colheita, mas também apontando que o Sul, infelizmente o Rio Grande do Sul de novo, está passando por uma severa seca. Conta pra gente quais são as nuances e o que você vê sobre a safra de soja neste momento. Pois é, Kellen, é mais uma safra que está rodando sob influência do Laninha, né? E quando a gente fala de Laninha, a gente está falando de clima irregular, com volumes de chuvas menores, a exemplo do que aconteceu a safra passada, né? Que a gente teve uma quebra de produção muito grande. Nesse ano a gente está sofrendo dos mesmos efeitos do Laninha, principalmente no que diz respeito a essa distribuição irregular de chuvas, né? E, de fato, o Laninha acaba afetando mais o sul do país. E quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, sim, o Rio Grande do Sul já tem perdas aí nessa safra em função de clima irregular. Foi uma safra que começou até mesmo mais tarde, né, pensando em soja. A gente teve, se lembrar ali, em termos de outubro, a gente teve um clima bastante frio, então isso atrapalhou um pouco do início do plantio, e as lavouras estão mais atrasadas, sem contar que também o Rio Grande do Sul esse ano teve uma safra muito grande de trigo, né? Foi mais de 1,5 milhão de hectares plantados de trigo, em função da quebra da soja. O produtor, não, vou apostar aqui no trigo, e de fato o trigo se desenvolveu bem e alongou o ciclo, então foi outro fator também que acabou levando um atraso um pouquinho maior no plantio da safra de soja do Rio Grande do Sul. E a gente passou o mês de dezembro com pouca chuva. Até a gente, quando compara volumes de chuva, né, dessa safra com a safra passada, não é muito diferente. A safra passada, lembrando, né, Rio Grande do Sul produziu 27 sacos por hectare. É uma safra terrível. E o volume de chuva desse ano, de pelo menos de outubro, novembro, dezembro, e pegar aqui também em janeiro, não é muito diferente. Talvez a distribuição seja um pouquinho melhor. E isso, inclusive, garante que a visão que a gente tem no Rio Grande do Sul, nesse momento, é muito mais positiva do que a gente tinha no mesmo momento do ano passado. Inclusive, a gente fez a largada do Rally da Safra essa semana, e eu estava comparando, né, os dados que a gente utilizou essa semana com os dados do ano passado. Ano passado, nessa mesma época, a gente já estava reduzindo aí a produção brasileira em 10 milhões de toneladas, em função de uma redução de produtividade aí, que já acumulava aí quase 5 sacos por hectare.
só de dezembro para janeiro. Esse momento eu diria que tudo bem, ainda estamos sob efeito Laninha, temos perdas já no Rio Grande do Sul, mas o cenário é outro. O cenário é bem diferente em termos de condição das lavouras até esse momento. Claro que a gente depende do que vai acontecer para frente, mas eu diria que a gente entra no ano, Kellen, com uma condição bem melhor do que nós estávamos no mesmo momento do ano passado. Muito bem, você destacou o Rio Grande do Sul como o estado que está sendo mais penalizado pela seca, ainda que a distribuição de chuvas seja melhor do que observado na mesma época do ano passado. Agora, qual é o estado que vai ter uma safra ainda mais pujante? Quais são as regiões que têm se destacado? A gente viu que a colheita já começou em Mato Grosso e Rondônia, né? Sim, e de fato a nossa equipe está no campo, no Mato Grosso, analisando as lavouras, e as notícias que vêm são boas. A gente pode dizer que o Mato Grosso também é um estado grande e condição climática bastante distinta, né? Pega, por exemplo, o oeste do estado, a região lá do Parecis, que é uma região que planta cedo, inclusive por conta do plantio do algodão segunda safra, teve uma condição mais adversa em termos de desenvolvimento das lavouras, né? Pegou mais seca, então as lavouras precoces um pouco mais prejudicadas. Quando a gente já vai para o Médio Norte, a gente tem uma safra um pouco mais regular, Sudeste com condições muito boas, e já quando a gente entra no Vale do Araguaia, sim, tem um atraso bastante significativo. Mas eu diria que ainda as perspectivas para o Mato Grosso são boas. Claro que, se lembrar, né, mas falando de Mato Grosso, safra passada do Mato Grosso, que atingiu aí 61,2 sacos por hectare de média, foi uma safra recorde em termos de produtividade. Então ainda é difícil colocar no mesmo patamar do ano passado, mas trabalhar acima de 60 sacos para o Mato Grosso já é uma safra excelente. E claro, a partir de agora, conforme vai se desenvolvendo, vai avançando a colheita, a gente vai vendo o real potencial produtivo. Uma preocupação com o Mato Grosso hoje é excesso de chuva, inclusive, né? Que atrapalha o trabalho de colheita, você começa a ter menos luminosidade, o que é importante para peso de grão, e atrapalha, inclusive, o planejamento aí do milho segunda safra. Mas eu diria que quando a gente olha para o Mato Grosso, ainda é uma safra com potencial bem interessante que está sendo colhido agora, e mesmo quando a gente olha para o Nordeste do Brasil, o estado da Bahia, que é o estado que já registra os recordes de produtividade brasileiro, né, tem um início de safra sensacional. Quando eu falo com os produtores lá, todos me sinalizam assim: André, tá vindo uma safra boa, que se congelar a safra agora, ela é recorde de novo, mas claro, tem mais água para passar por debaixo dessa ponte. É verdade. Agora vamos aprofundar um pouquinho, eu te convido para a gente aprofundar um pouco o contexto global. Você analisou o contexto brasileiro, destacou esses contrastes entre alguns estados com muita chuva, outros com ausência de chuvas, e a gente chega na conclusão de que, apesar dos problemas que alguns estados vivem, a safra aponta para um recorde maior produção da história. Aí a gente vai agora analisar os nossos concorrentes no mercado global, porque a gente está vendo cortes ou reduções nas estimativas de soja lá dos Estados Unidos e da Argentina também. Como isso impacta o mercado global e os preços? Porque quando o pessoal ouve falar em safra recorde, muita gente fica bem preocupado com o rumo do preço, né? Exatamente. Quando a gente olhar para o Brasil, de fato, a gente deve caminhar, tem tudo para caminhar para um novo recorde de produção, né? Talvez não seja recorde de produtividade, isso acho que ainda depende de caminhar um pouco mais a colheita para a gente saber se vamos ter um recorde de produtividade, mas de produção certamente vamos ter, porque a gente tem um crescimento de pelo menos 1,2 milhão, 1,6 milhão de hectares, né? Então é um crescimento bastante significativo. Agora, quando a gente olha para a oferta da safra 22-23, até ontem a gente teve uma grande surpresa, né, porque o USDA acabou reduzindo um pouco das estimativas de produção para os Estados Unidos, o mercado reagiu bastante, mas é uma safra que já foi, né, então é muito mais estatística isso daí que acabou essa revisão acontecendo. Mas nesse momento, talvez, o que mais influencia o mercado agora é a safra sul-americana, e talvez com um olho mais atento para a Argentina, porque a Argentina está sofrendo bastante. Na verdade, a gente teve já um inverno muito seco na Argentina, o nível de água no solo era muito baixo, uma safra que atrasou também para o início de plantio. Eu não sei nem se a Argentina consegue terminar todo o plantio da sua safra, e aqueles 52 ou 53 que talvez tivesse de potencial produtivo para a Argentina não vai acontecer. Está muito mais com uma safra perto de abaixo de 45 milhões
de toneladas. Então, de fato, quando a gente olha para a oferta, com essas reduções que tivemos nos Estados Unidos, com esse problema que a gente tem na safra argentina, que tem muita coisa para acontecer na safra argentina, e por mais que a gente olhe para uma safra brasileira ainda correndo tudo bem, estoques ao longo de 22 e 23 ainda são apertados. Então, isso garante uma sinalização ainda boa em termos de preço, Kelly. Interessante. Estoques ainda são apertados, temos quebra na Argentina, uma safra também que foi mais magra nos Estados Unidos e uma expectativa de um volume recorde vindo do Brasil. Ainda neste ponto, o CPEA divulgou ainda, agora no começo de 2023, dados apontando que cerca de 20% da safra, estimada ao redor de 152 milhões de toneladas, foi comercializada antecipadamente. Esse número está em linha com os levantamentos que vocês têm na Agroconsult? Porque a gente tem percebido um ritmo lento de venda antecipada da safra, não é? Muito bem colocado, Kelly. Isso é algo que a gente tem trabalhado muito aqui, conversado muito. Comercialização está atrasada. E daí, claro, né, o produtor olha para a última safra e olha os preços que estavam ano passado e acaba comparando com o preço desse momento e fica esperando mais. E é normal, né? Você já vendeu soja a 200, porque não vai vender de novo. E acaba segurando essa venda. E é um risco que o produtor acaba tomando, né, quando começa a se estender cada vez mais a comercialização. E a comercialização está atrasada, principalmente quando a gente olha para o sul do Brasil, né? Se olha para o sul do Brasil, são os índices de comercialização talvez mais atrasados aí, que a gente viu ao longo dos últimos anos. Não vou dizer da história, mas ao longo dos últimos anos, sem dúvida alguma. E isso preocupa, porque... Ao redor de quanto, André? Você tem uma ideia de quanto foi vendido para lá para mostrar o tamanho do atraso? Se a gente pegar, por exemplo, a gente tem os dados mais regionalizados, né? Pega, por exemplo, o estado do Paraná. Hoje está com algo em torno de 11% comercializado, quando na mesma época, ano passado, já estaria com algo em torno de 30% a 40% comercializado. Mesmo o estado do Mato Grosso, que tem uma cultura muito forte, né, de antecipação de comercialização, está com algo em torno de 40% contra 50% mais ou menos no ano passado, que foi uma comercialização mais atrasada, mas que nessa mesma época já teve anos que chegou aí a 70%, 80%. Então, o risco, de fato, é de a gente ter fatos novos acontecendo. E a exemplo do que aconteceu ao longo do último ano, né, que cada pouco tinha um fator novo influenciando o mercado, como foi a guerra que estourou de uma hora para outra, a gente vê um risco você ficar segurando muito tempo essa comercialização. Sem contar que quando a gente começa a olhar também a questão de relação de troca, né, daí o produtor do sul que acaba vendendo o físico para comprar o fertilizante da próxima, você começa a ter relações de troca aí muito mais favoráveis, né? Perfeito. No fertilizante, para você já garantir também o teu insumo da próxima safra. Um ponto para a gente fechar essa discussão de mercado e avançar para clima, você chama a atenção de que a comercialização na média Brasil está mais lenta, citou alguns exemplos como Paraná e Mato Grosso, que são estados super importantes na produção de soja, e ainda disse que a gente pode ter uma entrada de uma safra farta no Brasil, mesmo que os estoques globais ainda estejam ajustados. O que me faz pensar que a gente premiou essa safra com um dos custos mais altos da história, só que a comercialização está atrasada. E a gente tem visto uma alta volatilidade no câmbio e também uma boa safra se desenvolvendo no Brasil. Pergunta objetiva, a conta fecha na relação custo e perspectiva de renda na temporada 22-23? Sem dúvida, 22-23 é uma safra de rentabilidade muito mais apertada. Então, claro, depende da situação de cada produtor, né? Há produtores que estão com áreas arrendadas e um volume de áreas arrendadas grande e já tem contratos aí beirando aí os 18, 20 sacos por hectare, fica muito mais difícil de fechar a conta e você tem que produzir acima de 65 sacos para fechar mesmo. Então, de fato, 22, 23 é um ano de margens muito mais apertadas, não tenha dúvida. E nessa conta, Kelly, é possível sim que alguns produtores não consigam fechar a conta final. A gente vê ainda como um cenário que, produzindo, né, que acho que é o mais importante para o produtor, você consegue passar o ano, consegue
consegue trabalhar o seu caixa e já se preparar para uma próxima safra, que daí sim começa a sinalizar uma redução já do custo de produção, principalmente em função da queda que a gente tem visto dos fertilizantes. Mas sendo bem objetivo, sim, tem produtor que não fecha a conta, não. Nossa. E talvez seja essa uma das razões que ele acaba esperando ainda mais para fazer a sua comercialização. Muito bem. André, eu volto com você em um instantinho. A NOAA, Agência Climática dos Estados Unidos, disse nesta semana que o Laninha deve passar por uma transição para neutralidade climática. Isso pode acontecer ainda no verão, aqui no hemisfério sul. O El Niño pode aparecer em 2023. Clima importa demais e a gente vai abordar esse tema agora. O que você está vendo aí sobre as previsões climáticas? Qual é o potencial de impacto na safra brasileira? A gente está saindo de um Laninha, de acordo com a NOAA, entrando numa neutralidade e com o El Niño aparecendo já em 2023. O que a gente pode esperar? Pois é, a vida do produtor não é fácil, né, o Kellen? Eu costumo dizer que a nossa safra está garantida só a partir do momento que o nosso produto está no armazém. Enquanto não está no armazém, não está nada garantido, porque às vezes está com uma safra linda, mas se começa a ter chuva aí na colheita, você acaba tendo prejuízo. Então, de fato, a preocupação ainda é grande, né? Porque se pega, por exemplo, o estado do Mato Grosso, que nossa equipe está rodando, está chovendo bastante, então isso tem atrapalhado bastante a evolução da colheita e, por consequência, também a evolução do plantio do milho segunda safra. A gente tem, inclusive, uma perspectiva de crescimento de área de milho, mas você precisa estar com o clima ajustado para que isso aconteça. Então, também não é, e por outro lado, também não é novidade, né, Kelly? A gente já vive esses cenários aí de mudanças climáticas há um bom tempo, então o produtor, de uma certa forma, está acostumado a vivenciar essas dificuldades em função de clima, e eu diria que também está muito mais preparado, né? Quando a gente olha até mesmo a capacidade hoje operacional que a gente tem no campo, ela é muito maior. Então, por mais que você tenha períodos, vamos dizer agora, citar o exemplo da colheita de tempo mais fechado, quando abre o tempo também tem uma capacidade de colheita e plantio muito maior. Então o produtor acaba já se acostumando com esse cenário e está se preparando cada vez mais. Mas sim, a gente fica atento, esperando que a gente consiga agora, nesse momento, colher e plantar a safra de milho, que é o importante agora, né? E daí esperar para ver como que vai ser o clima para essa próxima temporada. Muito bem, você falou de milho, vamos adiante então. Como é que você está projetando a safra de milho? Temos problema na safra verão e temos uma expectativa de uma grande safra na safra de inverno, a segunda, né? Conta pra gente qual é o cenário que vocês estão vendo. Milho verão, de fato, eu tenho uma apresentação que a gente fez até uma largada do Rally aqui, e daí a maior parte dos estados, né, quando a gente está apresentando soja, tudo pintado em verde, só o Rio Grande do Sul que estava em amarelinho, mas daí quando chega no milho a gente já pintou o estado do Rio Grande do Sul de vermelho, porque não tem jeito, já perdeu produção no milho verão, porque foi uma safra que se desenvolveu sob condições adversas, né? A exemplo das últimas 3 safras de milho do Rio Grande do Sul. Qual de novo, a gente não perda, traça... André? Desculpe, sobre o milho, qual o tamanho da perda no Rio Grande do Sul? Eu diria assim, que hoje o Rio Grande do Sul está perdendo algo em torno de umas 5 milhões de toneladas, talvez, de produção em cima do potencial produtivo que teria. Nós estamos estimando hoje a safra de milho em 90 sacos por hectare, né? E daí que eu estava terminando minha fala, que é muito no sentido de que, apesar de a gente ver perdas, não é o mesmo cenário também da safra passada. A safra passada, o Rio Grande do Sul colheu 47 sacos de média. Estamos falando em torno de 90 agora. Claro que ainda tem coisa para acontecer, mas já existe uma quebra consolidada no milho verão. E daí a expectativa fica muito em função da gente caminhar para a segunda safra, né? E ter uma recuperação dessa produção perdida em cima da segunda safra. E para isso, como a gente já havia comentado, né, Kelly, a gente precisa de calendário para conseguir plantar. Quando a gente começa a traçar os nossos números e pensando em evolução de área, a gente vê sim um avanço de área. A gente está falando na AgroConsult de 17,5 milhões de hectares contra 16,8 na safra passada, né, do milho segunda safra. É um crescimento expressivo, mas esse crescimento eu diria que ele não está garantido ainda não, porque pega o próprio leste do Mato Grosso, uma região que cresceu bastante no milho segunda safra e está com um atraso muito grande nessas lavouras.
Pega também o oeste do Paraná, que também é região tradicional do milho segunda safra, está também com atraso agora na colheita. Então, depende de a gente conseguir caminhar mais a colheita de soja agora e conseguir implementar essas lavouras de milho segunda safra. Uma vez que a gente consegue plantar esse volume de área, daí, de novo, entramos em toda aquela celeuma de clima, né? Ver como é que vai acontecer o clima, quanto que uma virada para El Niño também vai acabar influenciando, ou uma neutralidade, mas sim, potencial produtivo. A gente tem potencial produtivo acima de 100 milhões de toneladas para a segunda safra. Aí a pergunta próxima é, e preço? A gente começou os embarques de milho do Brasil para a China, que marca uma nova era para o milho do Brasil, na sua opinião, e quais são os patamares, o intervalo de preço que vocês estão enxergando diante de uma projeção que é de mais de 100 milhões de toneladas de milho sendo produzidas no Brasil? No milho, no Brasil, nós somos pequenos, né, diante do mercado global de milho, então nós somos muito tomadores de preço. Eu diria que o cenário que a gente tem para o milho, eu acho que ele é um cenário ainda positivo, porque da mesma forma a Argentina também acaba perdendo em termos de produção de milho, né, e isso para nós ele é um concorrente direto. E uma vez que você tem mais mercado se abrindo, você acaba também abrindo um pouco mais de espaço para o Brasil. Agora, se a gente olhar também, né, para uma safra de 130 milhões de toneladas, a gente acaba tendo um desafio grande também de conseguir dar vazão a todo esse volume, né? Tem um crescimento em termos de demanda interna, que é um crescimento expressivo, que vem tanto do mercado de proteína animais, mas também do mercado de etanol, mas ele não é suficiente para consumir todo esse milho produzido no Brasil. A gente precisa exportar. Então, para agora, 22, 23, a gente precisa exportar acima de 45 milhões para que a gente também consiga dar vazão a todo esse produto, senão a gente acaba ficando com muito milho no mercado interno. Mas eu diria que perspectiva em termos do mercado de milho, acho que ele ainda é bem positiva para essa safra. Há possibilidade bastante remota de voltar aqueles R$100 por saca diante de uma produção nesse volume, na sua avaliação? Ou vai depender do apetite do mercado externo, porque se a gente exportar ao redor de 45 ou mais do que isso, a gente pode voltar a buscar esses 3 dígitos, que é o interesse de muita gente que produz, não que compra. Eu diria que os patamares atuais de preço de milho, eles são bem remuneradores. Então, eu temo um pouco de a gente ficar fazendo projeção aqui de R$100 por saca e, inclusive, influenciar uma não comercialização, que é ruim. Eu acho que a gente tem que aproveitar os bons momentos de rentabilidade para trazer caixa, né? Para colocar o dinheiro no bolso. Tá certo. Porque, inclusive, o milho segunda safra, a gente já conseguiu fazer ele com uma redução já do custo do fertilizante. Então, eu diria que não precisa esperar os 100, não, Kellen. Muito bem. André Debastiani, sócio-diretor da Agroconsult, uma satisfação te receber aqui na Jovem Pan News. Volte sempre. Obrigado, satisfação nossa aqui poder participar e contribuir. Muito obrigada, até a próxima. E a seguir você vai ver que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou as primeiras medidas com foco em aumentar a arrecadação do governo para tentar reduzir o rombo fiscal. A gente vai analisar os impactos no agronegócio que essas mudanças simbolizam. Voltamos já já. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Mosaic. Se é Mosaic Fertilizantes, faz toda a diferença. Quer descobrir como lucrar com o agronegócio em bolsas internacionais? Então você precisa conhecer o curso de comercialização de soja e milho da NIL. Professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência no mercado e vai te ensinar como fechar negócios altamente lucrativos, negociar preços em bolsas internacionais, proteger seu capital e o valor da sua safra. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br, faça sua inscrição e garanta bônus imperdíveis. Hora H
Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Mosaic. Se é Mosaic Fertilizantes, faz toda a diferença. Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou as primeiras medidas econômicas da era Lula. Nesta semana, o governo apresentou um pacote que tem como uma das bases o aumento da arrecadação. Com isso, a previsão do novo governo é fechar 2023 com um superávit primário, que é quando as contas fecham no azul, com as receitas maiores do que as despesas. O mercado financeiro recebeu a notícia com bons olhos. E durante o pregão ainda da semana, teve um dia que o dólar chegou a atingir a mínima de R$ 5,06, com uma indicação de otimismo do mercado em relação ao ajuste fiscal. Felipe Serigati é o nosso convidado para analisar essa situação. Felipe, que é pesquisador do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Felipe, seja muito bem-vindo. Por que o mercado está tão otimista com esse pacote anunciado pelo Haddad, hein? Olá, Kellen. Então, vamos lá. Se a gente for comparar, com os anúncios da equipe econômica, e não só da equipe econômica, mas principalmente do restante do governo Lula, desde que foi eleito, de fato, o anúncio realizado pela equipe do Ministério da Fazenda, Planejamento, foi uma notícia de alento, Mas ainda assim, tem muitos problemas. Vamos lá, logo primeiro, que é o panorama geral. A nossa crise fiscal, qual que é a raiz dela? É a expansão dos gastos, principalmente dos gastos obrigatórios. Veja que a medida anunciada ontem vai justamente na direção oposta. Não ataca o problema dos gastos, ataca o problema o quê? Via receitas. Nós já tentamos essa estratégia de conseguir equilíbrio fiscal por meio de expansão das receitas. E o que a gente consegue? Aumenta a receita, aumenta gasto continua crescendo, precisamos de uma nova expansão de receita. Ou seja, a gente está indo na direção que nós já tentamos e que infelizmente não deu certo. Isso significa, em português bem claro para a nossa audiência, que o governo do PT quer melhorar as contas públicas arrecadando mais, o que significa que a população vai pagar mais impostos? E se sim, quero saber como isso afeta o agro. Pois é, então vamos lá, vai pagar mais impostos, embora isso, sejamos sinceros, não é novidade para ninguém, ninguém pode acusar o governo de estelionato eleitoral nesse ponto, ele sempre anunciou que haveria essa maior tributação, não está claro quais são os setores atingidos, algumas medidas que foram ali meio que anunciadas são horizontais, por exemplo, reoneração, mesmo que parcial, dos combustíveis, e isso pega todo mundo, de produtores a comerciantes até domicílios, todo mundo demanda direto e indiretamente combustíveis, então todo mundo vai pagar direto e indiretamente essa conta, mas ainda assim tem um problema. Gente, os números ali apresentados são tão otimistas que a gente nem dá para chamar aquilo de estimativa. Deve ser chamado, na melhor das hipóteses, de meta. Não tem como alcançar aquilo e, mais do que isso, até mesmo no próprio anúncio, o ministro Haddad fez essa ressalva, embora não tenha deixado claro, e olha que foi uma entrevista longa, não apenas com ele, mas com diversos membros da equipe, como que aqueles números foram obtidos. Pois é, então você está chamando de meta porque pode não ser factível chegar àquele resultado de meta de redução do rombo das contas públicas. E aí a minha questão vai na seguinte direção, Felipe. O governo de Lula, ele aumentou o número de ministérios, acabou com o teto de gastos e também dá sinais de inchaço na máquina pública. Como isso vai impactar a economia a partir de agora? Projeção que você faz para PIB, para juro e para dólar, principalmente juro e dólar, que impactam diretamente o nosso setor agropecuário. Pois é, então com relação a PIB, então todo esse pacotão que foi anunciado até o momento, então não apenas o anúncio realizado pelo ministro Haddad, impactou de uma forma negativa dentro do mercado.
Então, com relação a PIB, embora a gente possa ter até um crescimento um pouquinho melhor agora no curto prazo, que o governo está fazendo com que chegue mais recursos à economia, quando a gente olha no médio prazo, ou seja, nos demais anos do governo, esse crescimento está prejudicado. Nosso PIB potencial está sendo deteriorado. Como é que a gente pode enxergar isso de forma mais clara? Justamente pela taxa de juros. Quando a gente olha a parte de taxa de juros, a gente viu que a taxa de juros aumentou. Então, não a taxa de juros aquela que o Banco Central controla, mas aquela do mercado. A nossa curva de juros, que até antes da eleição estava projetando uma queda da taxa de juros já em 2023, agora está jogando essa queda lá para 2024. Depois, para dólar, aí nós temos um grande ponto de interrogação. Por quê? De um lado, essa taxa de juros atrai mais dólar? Atrai. Do outro lado, o mercado internacional, aqueles fundos ou aquelas cotas de fundo especializados em mercados emergentes, está olhando para o mundo e dizendo, como é que estão os mercados emergentes? Não está legal não. A gente tem aqui a Índia, talvez tenhamos alguma coisa aqui no México e não tem mais para onde correr. Brasil, você tem problemas, mas até que dentro desse mercado você é um dos mais bonitinhos. Então não dá para saber exatamente para onde que vai esse dólar. Ele pode aumentar fortemente? Ele pode. Deterioração do risco país. Primeira semana de janeiro, a gente ouviu falar de anti-reforma da Previdência. A gente ouviu falar de rever a reforma trabalhista. Porém, dado a situação da taxa de juros e dado o cenário externo comparado com os outros emergentes, esse dólar também pode operar em níveis mais baixos, como a gente viu, inclusive, ao longo dessa semana. Muito bem. A última questão sobre agro. A gente viu a Conab projetando uma safra recorde de grãos agora em 2023. Safra farta é uma boa notícia, mas significa que o agro vai ter um ano fácil? Gostaria de ouvir de você, se puder brevemente, as principais variáveis econômicas que são boas para o agro em 2023. Então vamos lá, com exceção, certamente, os nossos amigos lá no Rio Grande do Sul, São Pedro está sendo mais generoso nesse início de ciclo do que foi nos dois anteriores. Então as condições climáticas, apesar da laninha, estão vindo bastante razoáveis, ou seja, temos uma boa chance de termos uma safra cheia. Porém, quando a gente vai pensar na preparação do próximo ciclo, eu sei que já tem produtores, tem cooperativas que já estão fazendo essa preparação, mas ainda não é o grosso. O pessoal vai encontrar provavelmente custos de financiamento mais elevados, dado que a taxa de juros, a Selic, está operando em patamares mais altos. Quando a gente olha lá para fora, a gente tem boas notícias. Por exemplo, mercado de fertilizantes. Embora os preços ainda estejam acima do nível que estava lá em 2020, já não é mais aqueles patamares insanos que estavam no primeiro semestre de 2022. Mas ainda assim, acho que vale uma ressalva aqui, principalmente para o agro brasileiro, que a gente depende bastante dos fertilizantes que a gente adquire da Rússia. A Rússia, no seu esforço de guerra, está sinalizando, indústria de fertilizantes, eu vou ter que sobretaxar os seus produtos. Quanto disso vai chegar nos nossos produtores, não está claro, mas naturalmente vale a pena todo o setor permanecer com o radarzinho ligado. Felipe Serigatti, muito bom ter você aqui na Jovem Pan, no Hora H do Agro, pesquisador do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Felipe, volte sempre. Muito obrigado, Kellen. Grande abraço a todos. A você também. Até a próxima. Pode acreditar, é o fim da linha para os percevejos. Você já está sabendo da arma poderosíssima que o produtor de soja e milho tem em mãos? Terminus é o novo inseticida do mercado que chegou com um poder supremo contra pragas que ameaçam a produtividade. A sua exclusiva formulação OD aumenta o calibre de proteção com maior aderência nas folhas e coloca a sua lavoura no mais alto nível de controle das pragas. Terminus garante supremo efeito de choque e período de controle, suprema energia dos ingredientes ativos e aderência e eficácia supremas. Acesse irrara.com.br ou o QR Code que está aparecendo na sua tela e agarre a proteção suprema para sua lavoura. Terminus é o fim da linha para os percevejos. E o Hora H do Agro desta semana fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.
Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Mosaic. Se é Mosaic Fertilizantes, faz toda a diferença.